Gravar. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Que bom, fico feliz aí pela presença de vocês. E quem não me conhece, eu sou a Maria Silvia, e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o produto do mês. Gente, por que a gente fala produto do mês, né? Tem muita gente que está entrando, que está começando a adquirir os óleos com a doTERRA, e a gente vai aprendendo algumas vantagens que a doTERRA nos oferece, né? E dependendo da sua compra, você ganha de graça um produto do mês. Todo mês a doTERRA lança esse produto. No dia 1º a gente fica sabendo, né? Não tem como saber antes, mas sempre no dia 1º do mês ela lança o óleo do mês, que é o produto que vai vir de graça caso você compre 125 pontos, né? Um total de 125 pontos até o dia 15 do mês. Então, se comprar no dia 15, tá valendo? Tá valendo, tá? Só não vai valer no dia 16, aí não tem como. Mas, você fazendo essa comprinha aí de volume pessoal, esse PV quer dizer volume pessoal de sua compra. Cada óleo tem um pontinho, tem uma pontuação, tá? Se você tiver dúvida, depois a gente conversa sobre isso. Mas cada óleo essencial tem a sua pontuação equivalente, né, ao valor. Então, a gente pode calcular aí quantos pontos você está fazendo na sua compra. E aí, 125 pontos, você ganha este mês de outubro o Brief. E é sobre ele que o Brief Touch, tá? E é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho hoje. Gente, ele é um óleo incrível. Eu sempre falo que o Brief é o óleo das mamães, é um óleo queridinho das mamães. É claro que não é só das mamães, como eu vejo de muita gente. Seja idoso, seja criança, seja adulto, esse óleo é muito especial para a respiração. Ele é considerado o óleo da respiração, tá? Este mês a gente tem o Touch. Ele pode ser no óleo puro mesmo, tá? Ele é adquirido só no óleo puro, ou, nesse caso, você pode também comprar ele no Touch, que é diluído. Ele vem um rolãozinho, ele é exatamente a figura que está no início, um rolãozinho já diluído em óleo de coco fracionado, tá? O aroma dele é mentolado, fresco, arejado. Ele é um peppermint mais suave. Quem conhece o hortelã-pimenta tem na composição dele, inclusive, mas ele é mais suave. Então, ele é mais fácil, inclusive, de você usar em criança, tá? O que vem no Brief, né? Por que ele é o óleo da respiração? Porque ele tem vários óleos essenciais, é uma sinergia de vários óleos essenciais que comprovadamente foi verificado que esses óleos ajudam e atuam no pulmão, na respiração, tá? Por exemplo, folha de louro, hortelã-pimenta, eucalipto, tea tree, que é o melaleuca, limão siciliano, cardamomo, canforeira, que é o Ravensara, tá? E o Ravensara, são dois tipos, Ravensara e o Ravensara. E essa composição desses óleos potencializam esse óleo, né, essa sinergia para a respiração. Então, ele é maravilhoso. Ele é um ótimo óleo que ajuda mesmo nos nossos pulmões, tá? Essa versão da promoção é em touch, quer dizer que ele vem, é um rolãozinho que vem, né, com a combinação dessa sinergia com o óleo de coco fracionado. Então, ele já vem pronto para uso tópico, tá? Já passa e a gente vai falar sobre as formas de você usar, onde usar, tá bom? Então, só para a gente saber aí um pouquinho dessa maravilha, tá? Bom, quais seriam os benefícios físicos? É a respiração, né? De um modo geral, a gente pode usá-lo para melhorar a nossa respiração, tá? Mantém a sensação de vias aéreas desobstruídas e uma respiração fácil. Ele é excepcional. Gente,
realmente a gente inala o brief e sente a via aérea mais arejada, mais aberta, de uma forma assim bem mais tranquila, tá? Ele faz também a liberação de muco. Então, quem está aí congestionado, quem está precisando liberar, né, desobstruir mesmo o muco, o brief é excepcional, tá? Até porque ele tem o eucalipto, tem o cardamomo, todos esses óleos ajudam na liberação do muco também, tá? Promove uma boa noite de sono. É claro que quando a gente fala de respiração mais saudável, a gente também, por consequência, tem um sono melhor, né? Inclusive amenizando o ronco. Quem tem, né, o ronco forte por conta da respiração, pode ter certeza que inalando o brief à noite tem uma melhora nessa qualidade de sono, né, na respiração, porque ameniza aí também o ronco, tá? Ele acalma a tosse. Então, quando a gente está aí muito congestionado, está gripado, resfriado, então a gente usa o brief, ele acalma a tosse, né? Aquela tosse da noite, inclusive, que piora, né? A gente pode estar usando, tá? E ajuda a minimizar os efeitos das ameaças sazonais. Quer dizer, aquelas alergias que a gente costuma ter, né, nessa mudança climática, como rinite alérgica, por exemplo, a própria sinusite também, ele tem um alívio, né, desse desconforto nasal e é excelente para a respiração. Enquanto estou falando aqui, gente, vocês estão lembrando de respirar, né? Eu coloquei essas fotos aqui porque a gente precisa respirar, lembrar da nossa respiração. E esse é um óleo que é um convite para a gente lembrar da nossa respiração. Eu não coloquei aqui, mas eu já mencionei, é um óleo que ajuda a fortalecer o pulmão, tá? Então, quando a gente está aí, inclusive, o fato dele ter o eucalipto dentro dessa sinergia, a gente tem uma potência de óleo, né, de sinergia importante para o nosso pulmão. Tem estudo mostrando que o eucalipto, ele é muito importante para o nosso pulmão. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa, né, estar com o nosso pulmão fortalecido em caso de ter problemas aí, por exemplo, com Covid, tá? Quais seriam os benefícios emocionais e vibracionais? Quem não sabe, os óleos essenciais não atingem somente a nossa parte física, né? A gente também precisa de apoio emocional. E os óleos essenciais, eles indiretamente, às vezes a gente sem ter essa noção, de uma forma sutil, o brief e os óleos, qualquer óleo essencial, tem uma ação emocional e vibracional em nós. Qual que seria o efeito emocional do brief? Bom, ele é um óleo primeiro. A gente trabalha o pulmão, né? Então, o pulmão tem um significado aí na medicina tradicional chinesa, quando ele adoece, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, voltando justamente para esse foco aí do nosso pulmão, tá? Então, o brief, ele trabalha a incapacidade de se livrar da tristeza e da dor, tá? Olha que interessante, às vezes a gente está ali, ó, guardando os sentimentos, né? Guardando um sentimento que está adoecendo, está fazendo o nosso pulmão adoecer. Então, ele trabalha nesse aspecto também, tá? Ele ajuda indivíduos que lamentam pelo amor que nunca receberam. Eu sempre olho essa frase e eu associo muito às crianças, às nossas crianças, né? Geralmente, as nossas crianças, elas têm muito problemas respiratórios, né? Tá sempre com o nariz escorrendo, sempre com probleminha ali, ou de bronquite, ou de uma broncopneumonia. Então, a gente sempre está nesse processo. A minha filha sempre sofreu muito com isso. E eu associo muito essa questão. Eu falo, puxa, mas como assim, né? Ela tem muito amor, eu dou muito amor para ela, né? Mas não é o que ela, né, vê, talvez,
Né? Então, de repente, esse processo respiratório que ela desenvolve seja um sentimento ali que ela precisa estar trabalhando. Por exemplo, eu sou uma mãe que trabalho, né? Saio, vou na correria, não tenho muito tempo. Hoje a gente está nessa loucura de vida e, de repente, os nossos filhos não estão, né, sendo emocionalmente trabalhados no sentido de se sentir amados, né? Tem sempre aquela questãozinha que fala, puxa, minha mãe não me ama, né? Então, é mais ou menos isso, de uma forma assim, bem tranquila, eu estou falando, mas só para a gente entender um pouquinho esse processo do emocional que o Brief pode estar trabalhando. Eu usei o Brief na minha filha por 1 ano. Ela vivia congestionada, com bronquite, e eu vivia em corticoide e antibióticos. E em 1 ano, ela recebia, às vezes, até 3, 4 antibióticos para uso em crises que ela né, acabava tendo. E quando eu percebi que o Brief, quando eu descobri o Brief, eu comecei a passar nela. E em 1 ano, eu tive uma resposta tão positiva, né? Não só emocional, mas também físico, que ela teve uma melhora incrível. As crises passaram, eu comecei a deixar, eu não precisava mais chegar até o antibiótico usando o Brief. E isso, para mim, foi uma vitória com esse óleo. Por isso que eu falo que ele é o óleo das mamães, né? O queridinho, porque é muita gente recebendo esse benefício do Brief para as nossas crianças, tá? Aqueles que se fecham pelo medo de se abrir e aproveitar a vida, convite para o relacionamento com o espírito e a profunda conexão com a vida. Convite para abandonar, expirar, soltar, né? Receber, inspirar, abraçar a vida através da respiração. A gente precisa lembrar de respirar por uma questão também emocional, né? Vamos pensar, vamos lembrar, respira, puxa o ar, inspira, né? Solta, libera. Esse é um processo da respiração, é um processo do Brief para nós, tá bom? Esse óleo incrível. Deixa eu ver, minha história é muito parecida. Pois é, Alberto. Eu acho que pela minha experiência, né, com os óleos essenciais, eu vejo muito esse relato. Eu estou falando o meu, mas eu sei que muitas mães e pais têm essa experiência com os filhos e com a própria existência também, né? Vamos lá, respirando, gente, puxa o ar, né? Eu até estou com um brief aqui, eu estou com ele no furo, né? Mas quem tiver o touch, a gente vai aprender a usar ele também. Então, respira. Eu sei que ele traz esse conforto, esse bem-estar. Né? A gente tem relatos também de pessoas que usam o Brief diariamente por essa sensação de tirar a ansiedade, de trazer realmente uma lembrança da respiração, tá? Bom, como que a gente vai usar ele? O touch, né? Principalmente a gente está falando do produto do mês, que ele é o touch, ele é o pulmãozinho, tá? A gente vai aplicar, pode aplicar ele no peito, passa aqui e faz uma massagem. Na planta dos pés, faz uma massagenzinha nos pés, tá? Quando tiver, qualquer ocasião, quando tiver ameaça ambiental, quando tiver aí numa fase de prevenção, você pode usar. Quando tiver na crise, você pode usar, tá bom? Então, lembra que ele é para essas ocasiões aí sazonais, né? Quando estiver ao ar livre para ajudar a minimizar os efeitos das ameaças sazonais. Então, sempre voltado a esses ambientes, esses problemas, né? Tem temperaturas que prejudicam mais aí a respiração, tem ambientes mais úmidos, outros mais secos, no fim, tudo acaba prejudicando. E aí a gente pode usar o Brief como uma excelente opção, tá bom? Aplica no pescoço, faz massagem, pode ser na garganta, tá? Lembra que a tosse, você vai fazer, passa na região da garganta, massageando. Peito, passa bastante no peito para liberar o muco. As costas também, você pode fazer bastante massagem nas costas. Aí a planta dos pés para ajudar a promover uma noite de sono tranquila. Criança, você pode usar à noite fazendo dessa forma. Idoso, você pode usar dessa forma também, tá bom?
Você pode aplicar também no coração, na região do coração, justamente para as questões emocionais, né? Feche os olhos e respire. Esse é um processo. Tá vendo essa bolinha rodando aqui? Eu coloquei de proposital aí, para a gente lembrar o tempo de respiração. Então, puxa o ar, solta o ar. Quando a gente estiver inalando o breath, faz isso, puxa o ar, solta o ar. Nesse movimento e tempo da bolinha, né? Então, é uma forma da gente também saber como fazer a inalação de um óleo essencial, tá? Uso externo, gente. O brief é só para uso externo, tá bom? Não é para ingerir. Ele tem óleos que não estão indicados. O touch já vem diluído, então é mais tópico. Você vai usar ele topicamente e, claro, vai indiretamente estar inalando também, tá? Aplicar sempre com a pele limpa, seca, né? Quando necessário, conforme a gente falou aqui, tá? No caso do touch, não tem necessidade de diluição, porque ele já está diluído, tá? E você vai manter ele sempre em local fresco e ao abrigo do calor. Todo óleo essencial tem que estar no lugar fresco e abrigado do calor. Não pode estar exposto ao sol e não pode estar aí num ambiente muito quente, ok? Bom, gente, vamos respirar? Tá aí de novo. Eu acho que enquanto a gente fala, né, aprende. Deixa eu só tirar aqui no mudo. Aprende a respirar, né, trazer essa lembrança. Essa lembrança da respiração. Essa bolinha aí está aí para a gente lembrar de respirar. Esse é o processo. Lembra, tá? Respira. O brief é um convite para a gente respirar. Alguma dúvida? Deixa eu tirar aqui. Você vê, ó, foi rapidinho, acho que deu para aprender bastante coisa, né? Sim, tranquilo, ótimo. Vocês têm alguma dúvida? Diga. Silvia, você falou dos processos de muco, né? Tem algumas patologias respiratórias, como bronquite, né, que produz bastante muco. A gente pode usar nesse tipo de patologia, como a bronquite, a pneumonia. Sim, como eu falei, a minha filha, ela tinha um problema de bronquite, né? Ela tinha crises, ela desenvolvia até a febre. Então, eu comecei a usar, quando eu sentia que ela estava começando com as crises dela, eu já passava peito, costas, né? Várias vezes ao dia, e eu sentia uma liberação do muco mais rápida, né? Então, ela saía das crises mais rapidamente e, com certeza, ela não desenvolvia, né, uma infecção, uma inflamação maior. No caso de pneumonia também, porque você está trabalhando o pulmão, está ajudando ele a fortalecer também, tá? No caso de asma, aí a gente tem que entender também o processo da asma, porque aí a gente não pode sufocar mais ainda, né? Então, eu penso que a gente tem que usar mais topicamente em caso de asma, mas pode também ser bem diluído na parte do peito, costas e pés. Eu acho que é bem indicado assim, tá? Mas é super, super indicado. Ok? Maria Silvia. Diga. De quanto em quanto tempo, você disse que usou várias vezes, né? E de quanto em quanto tempo a gente pode usar no dia? Tem algum tempo de horas? Tem que esperar algumas horas para reaplicar de novo? Olha, geralmente eu faço assim, pelo menos 3 vezes no dia, tá? Às vezes, quando a gente fala assim, passa de 1 em 1 hora, você não consegue, porque dentro da correria você passou 2, 3 horas. Então, pelo menos 3 vezes no dia. Quando está na crise, a ideia é que você passe mais vezes. É bem melhor você fazer 3, 4, 5, 6 vezes, e aí você organiza de 2 em 2 horas,
tá? Não tem problema você atacar já de início dessa forma. Não tem É claro que quando ela contraindicação, for... então. Nesse caso, quando você está num ataque, você vai levar mais ou menos umas 48 horas fazendo isso. Depois disso, você diminui o uso, né? E vai administrando aí as crises, tá? Mas é tranquilo você usar até 6 vezes no dia. Ok, obrigada. Ok? O Alberto quer fazer uma pergunta? Fica à vontade, Alberto. Oi, Maria Silva, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu tive uma experiência recente com uma cliente que ela começou a usar o briefing e a pressão dela subiu muito. Eu sei que ele não existe nenhuma contraindicação e tal, mas você tem que dizer alguma coisa em relação a isso, não? Essa relação Olha, pressão alta e o briefing. o que eu vejo, né? A mesma coisa é por conta do peppermint. Às vezes o peppermint tem estudos que falam que ele abaixa a pressão, teve estudo em idosos mostrando que ele abaixou a pressão, mas a gente sabe que ele provoca uma ação no organismo, né? Da corrente sanguínea estar mais ativa, que acaba subindo a pressão. Então, pode ser esse mesmo processo, né? Eu entendo dessa forma, que se a pessoa sobe a pressão, então controla o uso, porque ele vai estar ativando muito essa, não que ele seja um hipertensor, mas ele vai estar ali trabalhando mais, né, o organismo a reagir, então pode ser que cause um aumento de pressão, sim, mas ele não é um hipertensor, tá? Obrigado. Nada. Mais alguém? Fiquem à vontade, tá? Ô, Sil, Bom, diga. posso fazer uma observação? Por favor. Nesse caso, a gente pode imitar a mistura do Breathe, retirando alguns óleos, né? O que você acha? Você fala de você fazer a sua sinergia com os óleos do Brief? Porque se o Breathe é a mistura do peppermint, do eucalipto, do melaleuca, do limão, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, eu não tenho solução respiratória. Então, não. Vamos então fazer uma que você retira o peppermint, por exemplo, né? O que você acha? Sim, olha, se você souber, assim, se você tiver o eucalipto, você já tem um excelente óleo, né? O eucalipto hoje, ele é o óleo mais indicado para a gente ter em casa, junto com o On-Guard, né? A gente tem o On-Guard em primeiro lugar, o eucalipto seria uma segunda opção para a gente ter. O Brief, ele é a melhora da melhora nisso, né? Digamos que a gente tem aí uma baita de é uma sinergia que a Doterra trabalhou com todos os estudos, vendo que ele é muito efetivo e seguro, né? Agora a gente tem que pensar o seguinte, as quantidades que existem nessa sinergia é muito bem elaborada a ponto de não causar também, fazer um mal, né? A Doterra, ela sempre é muito cuidadosa nessa combinação também de quantidade. A gente não sabe a quantidade, não tem como saber que é patenteado. Mas, com certeza, aí eles têm um trabalho de segurança muito importante. Agora, se você tiver só o eucalipto, se você tiver só o Ravensara, gente, o Ravensara estava em promoções, né? Ele não está à venda, mas é um baita de um óleo também para respiração, né? A gente pode fazer a própria sinergia também, independente, né? É porque vamos pensar assim, eu sou mais prática, eu quero algo pronto, então você tem um óleo maravilhoso aí dentro de um frasquinho, tá? Uma sinergia de vários óleos. É isso, Malu? Isso mesmo, porque eu tenho uma cliente que ela tem pressão alta e ela evita também o peppermint, não da mesma forma, ele não é o causador, mas ele estimula, né? Isso. Então a gente acabou fazendo uma mistura para ela ficar com paz na consciência. Então, tinha eucalipto, melaleuca, limão, todos que ela se sentia... gente, o limão é incrível também. A gente não pode, às vezes a gente ignora a funcionalidade do limão siciliano, que é excelente também para abrir a respiração,
né? É antisséptico, várias coisas do limão. Então, assim, é muita alternativa para a gente não usufruir, né? Quer falar, Alberto? Pode falar. É só que pegando carona aí na fala da Malu, é, eu tiraria também o eucalipto. Eu também fico É, muito apreensivo, assim, quando eu vejo uma pessoa com a pressão muito alta, ela tem um problema crônico, alguma coisa, controla com remédio. Então, eu acho que o melaleuca, não sei, eu realmente, assim, quando eu vejo o hortelã-pimenta e vejo alguns o óleos, eucalipto. eu boto um pezinho atrás. Tá certo, tá certo. Eu acho que tem que ter, né, essa cautela, ainda mais quando a gente está indicando. A pessoa fazer opção é uma coisa, você indicar dentro da tua, do que você tem visto é outra, né? Eu vejo assim, nós temos um óleo que é o eucalipto radiata, que é esse óleo que está no brief, né? Tem o eucalipto glóbulos e tem o eucalipto radiata. O que está no brief é o radiata. Então, eu vejo ele muito tranquilo, tá? Para indicação em criança, para indicação em idoso, mas se você, aquela coisa, se você não se sente seguro, ou indica, pedindo para a pessoa observar, né? Fala, olha, ele é muito bom, eu acho que vai te ajudar. Observa a tua respiração, a tua pressão e tudo mais. Ou não indica, e aí você dá as alternativas, que com certeza, melaleuca, limão siciliano, né? O limão siciliano é um que baixa a pressão, ajuda a baixar a pressão. Então, por isso que tem até os óleos antagônicos, você viu? Tem o limão, tem o peppermint, e aí eles são antagônicos e acaba ajudando aí também ao equilíbrio. É mais ou menos que eu vejo essa mistura, tá? Tudo certo? Mais alguma coisa? Malu, pontual. Eu vou desligar aqui a gravação e a gente pode continuar aqui, peraí.